Alexandre de Moraes, no meu entendimento, tem descumprido e rasgado a Constituição Federal. E isso referendado por grande parte dos outros ministros. Então, esse impeachment não é uma brincadeira, é algo muito sério. Trata-se de ministro do STF rasgando a Constituição. Por isso eu, deputado federal, eleito pelo povo do Paraná, venho e brado: fora Alexandre de Moraes! Não gostou? Pega eu! Seja bem-vindo ao Desaconselho Político. Se você gosta de assuntos como esse, inscreva-se no canal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. Em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Boa tarde. Muito rapidamente também, fazendo apenas um complemento ao que foi dito aqui. O que aconteceu no 7 de setembro não foi um ato de apoio a político nenhum. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da Paulista, mais uma vez, é um sintoma claro que a nossa democracia continua doente. Não dá para alguém em sã consciência, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu, em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse super pedido de impeachment de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentados. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referentes aos atos individuais de Alexandre de Moraes cometidos à revelia da lei, em especial no tocante à sua suspeição,
que é uma causa objetiva e direta de crime de responsabilidade prevista na lei do impeachment 1079, no seu artigo 39, inciso 4, item 4. Não há o que discutir, não há um juízo de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos 2 ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece dentro do processo que ele é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação. Portanto, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da lei de impeachment. Portanto, não há o que se discutir de forma subjetiva, como há em outros tantos que, no meu entendimento, também fazem jus a que ele seja processado por ter descumprido a lei do impeachment, ter cometido crime de responsabilidade. E aí, nessa parte, vai ficar a juízo de mérito de outras pessoas, mas especificamente esse é um grande diferencial desse pedido de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes. E é importante frisar que até o momento ainda não passaram por ratificação de turma ou de plenário, portanto, imputados diretamente a ele. Então, essa casa tem sim a oportunidade de lançar mão desse último instrumento democrático para resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia, porque, infelizmente, se depender de bom senso do ministro Alexandre de Moraes, a normalidade não vai voltar ao Brasil. Então, nos cabe aqui, e não é com nenhuma alegria que todos nós estamos aqui, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes como último recurso para que possamos voltar e resgatar a normalidade do nosso Brasil. Pessoal, apenas para, como líder da oposição, deixar uma palavra final aqui. Na sequência, tem alguns senadores que ainda querem falar, deputados, mas o requerimento foi apresentado ao presidente Rodrigo Pacheco e, formalmente, ele vai ser apresentado agora na sequência na Secretaria do Senado Federal. Dizer, por fim, o seguinte: fala-se muito em democracia, mas não há democracia sem respeito à Constituição, sem respeito às leis, sem respeito ao devido processo legal, com ataques e ofensas à liberdade de imprensa. A Constituição Federal veda a censura no Brasil. E nós vivemos um período em que a censura é decidida e passa a ser quase que institucionalizada. Então, nesse momento, ou o Senado Federal cumpre o seu papel constitucional para frear os abusos, ou esses abusos passarão a comprometer ainda mais a democracia no Brasil. Nós temos, nesse momento, o dever constitucional de cumprir o nosso papel em zelo absoluto com a democracia, com a separação de poderes e com as nossas liberdades constitucionais. Desde já agradeço aqui mais uma vez a toda a imprensa presente, parabenizo os deputados federais e os representantes da sociedade que compareceram para protocolar esse pedido, e agora é dar sequência, dar andamento a esse pedido. Só para frisar, muita gente perguntando sobre a questão do quórum para a deliberação em relação ao pedido de impeachment. O pedido de impeachment, depois que sai da presidência, da mesa, ele tem pelo menos 3 fases de apreciação pelo plenário do Senado Federal. Ele é apreciado na admissibilidade, depois que a comissão analisa, depois, uma vez admitida a denúncia, há um juízo de pronúncia, novamente o plenário se manifesta, e por fim, a decisão final, que é a decisão após a instrução por cassação ou absolvição. As 2 primeiras, o quórum para a deliberação, presente a maioria absoluta, maioria simples. No caso da última votação, é que são necessários os 54 votos para a aprovação. Muito obrigado. Estamos diante de um momento crítico no Brasil, onde a questão principal é garantir que as leis e a Constituição sejam respeitadas. O debate em torno do impeachment do ministro Alexandre de Moraes reflete uma preocupação crescente com os limites dos poderes e os abusos de autoridade. O Senado Federal tem a obrigação, definida pela Constituição e pelas leis, de analisar esse tipo de denúncia. O que se pede aqui não é algo excepcional, mas o cumprimento do devido processo legal, assegurando que todos os lados sejam ouvidos e que a decisão seja tomada de forma transparente. É importante ressaltar que essa demanda
não vem de um pequeno grupo, mas é um reflexo do sentimento de muitos brasileiros que se sentem desrespeitados e inseguros diante de decisões consideradas arbitrárias. O objetivo é recuperar o equilíbrio entre os poderes, fortalecer a democracia e devolver a confiança nas instituições. Portanto, a análise e o andamento desse processo são uma oportunidade para o Senado reafirmar seu papel como guardião da democracia, mostrando ao povo brasileiro que ninguém está acima da lei. Essa é a essência da justiça: equilíbrio, respeito e responsabilidade. Deixe nos comentários sua opinião e nos siga para mais resumos políticos.